Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de banco de dados, estamos utilizando aqui o material da Work Academy e hoje nós vamos falar sobre convenções de diagramação, entidade e relacionamento. Então bora para a aula aí, para que a gente possa entender mais a respeito. Qual que é o objetivo dessa lição, né? Construir os componentes de entidade e relacionamento que representam entidades, atributos e relacionamentos de acordo com as convenções de diagramação. Existem convenções aí que a gente precisa entender um pouco mais para criar os nossos esquemas conceituais de forma mais interessante. Então vamos lá. Finalidade. As pessoas falam línguas diferentes no mundo todo, né? Mas alguns sinais são entendidos globalmente, como está escrito aqui, né? Adivinha o significado desses sinais aí? Quais são esses sinais aí? O que você entende sobre estes sinais aí? Tenta pensar um pouco e ver aí, né, que são sinais internacionais. Depois eu gostaria que vocês escrevessem aí de fato, né, e tentassem ver, o que isso representa, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, sinais internacionais. Então vamos lá. Tá aí a resposta, né? Então a gente precisa entender um pouco mais. O 1 aí, ventos cruzados. O 2, rotatória. O 3, não há entrada para veículos que carreguem quantidade acima da permitida de explosivos ou substâncias prontamente inflamáveis. 4, pista para veículos lentos. 5, parada no Brasil. E 6, pouca distância e por aí vai, né? Então você tem esses significados aí que são até internacionais aí, importantes. Então vamos entender a seguinte situação. Vamos lá. É eficiente transmitir informações de uma forma que possa ser facilmente entendida por muitas pessoas. E a nossa intenção é justamente isso, né? O diagrama entidade-relacionamento é assim. Você pode dizer ou escrever coisas de formas diferentes devido à forma como você fala, seu sotaque, etc. Mas todos traçam diagramas de entidade e relacionamento de acordo com as mesmas convenções. Então existem convenções aí. Olha só a situação. Ó. É uma convenção compartilhada. Então todos aqui, ó, nós podemos observar na imagem aqui várias culturas, vários locais diferentes, né? E todos compartilham dessa convenção aqui que foi utilizada para tratar de entidade dessa forma, um relacionamento assim e a outra entidade aqui. Tá? Então diferentes culturas aí olham para esse esquema aqui, né, e conseguem fazer uma interpretação, né? Outro exemplo aí, né, no caso, é a língua internacional de sinais, né? Uma outra forma que as pessoas se comunicam sem mesmo falar, mas é internacional de sinais aí. Então vamos lá. Sistema RH, empregado, trabalho, departamento. Então vamos pensar nessa situação aqui agora. Precisamos armazenar dados sobre cada funcionário de nossa empresa. Precisamos monitorar o nome, o sobrenome, a data de contratação e o salário de cada funcionário. Para cada funcionário que recebe comissão, também precisamos monitorar a comissão em potencial. A cada funcionário é atribuído um número exclusivo. Nossa empresa é dividida em departamentos. Cada funcionário está subordinado a um departamento. Por exemplo, contabilidade, vendas ou desenvolvimento. Então, temos aí um cenário de negócios, né? E aqui nós temos a continuidade desse cenário de negócio e um esquema que representa isso. Precisamos saber o departamento responsável por cada funcionário no local do departamento. Cada departamento tem um número exclusivo. Todos os funcionários têm uma função e monitoramos o cargo, o salário mínimo e o máximo de cada função. Cada função tem um ID exclusivo. Então, nós analisamos esse cenário, esse cenário de negócio aí, falando sobre empregados, trabalhos e departamentos, e nós criamos aqui, pessoal, um esquema conceitual desse cenário. Então o primeiro passo é esse, né? E observe que existem algumas convenções. Olha só o relacionamento como ele está aqui, ó, né? Então você tem todas essas informações aqui que precisam ser trabalhadas. Nós temos a entidade. Então analisamos esse cenário de negócio e entendemos quais são as entidades desse cenário de negócio. Colocamos aqui. Analisamos aí esse cenário de negócio e entendemos assim quais são os relacionamentos,
quais relacionamentos acontecem aí nesse cenário de negócio. E colocamos aqui esses relacionamentos. Pensamos na questão da cardinalidade, da opcionalidade e colocamos aqui também. Então, esse esquema conceitual que vocês observam aqui é reflexo do cenário de negócio, certo? Então, vamos lá. Convenções para traçar esse modelo ER, então. Entidades são representadas por essas caixas aqui, né? Por essas softboxes que nós chamamos aqui, né? Os nomes das entidades são inseridos dentro dessas caixas, desses softboxes, assim, ok? E os nomes das entidades são sempre grafados no singular e escritos com todas as letras maiúsculas. Então faz parte dessa convenção, pessoal, a gente escrever tudo em maiúsculo. Observe que está tudo um padrão, existe um padrão. E eles são no singular, tá? Então é um padrão que a gente vai utilizar a partir de agora. Todas as vezes que nós formos fazer um esquema conceitual, vamos falar sobre entidade. O padrão é esse. Nomes em maiúsculos e sempre no singular, ok? Atributos são listados abaixo dos nomes das entidades. Os atributos obrigatórios são marcados com asterisco, tá? Então, ó, todos os atributos que são obrigatórios, eles são marcados por asterisco. Então, um outro ponto interessante aqui nessa convenção, nesse padrão que nós estamos utilizando. O que é obrigatório, gente? Você analisou aquele cenário de negócio, você percebeu assim, olha, não dá pra gente ter uma instância dessa entidade sem falar que o nome é obrigatório. Então, eu tenho um asterisco aí, o nome é obrigatório. A pessoa tem que inserir o nome, first name, last name, entendeu? E por aí vai. Os atributos opcionais são marcados com um círculo. Esse círculozinho aqui, ó, se tiver algum atributo opcional, por exemplo, a comissão. A comissão, ele é um atributo opcional, por isso que ele tem na frente dele esse círculo aqui, pessoal, que vocês estão observando. Ou seja, é obrigatório eu colocar a informação de comissão? Não, pode ser vazio, pode estar vazio, beleza? E os identificadores exclusivos são marcados com esse hashtag aqui, né, com esse jogo da velha aí que vocês estão vendo. Então, observem, pessoal, que todos os atributos exclusivos, que são identificadores, eles vão ser marcados por esse jogo da velha. Então, a partir de agora, todas as vezes que nós formos trabalhar com o modelo entidade e relacionamento, nós vamos utilizar esse padrão, ok? Asterisco para aqueles atributos que nós entendemos que eles são obrigatórios, ou seja, eu tenho que colocar algum dado a respeito dele. Todas as vezes que eu for falar de um funcionário, eu preciso do nome dele, do último nome dele, do salário dele. É obrigatório ter essas informações dentro daquela tabela, dentro daquele, na hora que eu for inserido dentro do banco de dados. Agora, a comissão é obrigatória? Não, a comissão não é obrigatória. Então eu vou colocar dessa forma, com um círculo na frente. Não é obrigatório eu informar essa comissão. A comissão pode ser um negócio que vai ganhando ao longo do processo. Eu posso colocar, como não posso colocar, certo? Então, o que é obrigatório para mim fazer esse cadastro desse funcionário? Então, a gente vai analisar. E qual é o atributo identificador? Qual é aquele atributo que é exclusivo? Ele não pode se repetir de forma alguma dentro dentro do banco de dados ali, dentro daquela tabela do banco de dados. É o ID? Então beleza, então eu vou colocar aqui o jogo da velha na frente dele aí, eu vou colocar esse hashtag, beleza? Então é isso. Bom, e aí agora para tratar dos relacionamentos. Relacionamentos são linhas que conectam entidades. Primeiro ponto é esse. Essas linhas são sólidas ou pontilhadas. Então a gente pode observar aqui que nós temos, ó, sólidas ou pontilhadas. Essas linhas, elas terminam em uma ponta única ou ramificações ao final de cada entidade. Então, olha só, ponta única está aqui, observe então que é uma ponta única, ou ramificações, né? Que esse pé de corvo aqui, que alguns chamam, né? Pé de galinha, pé de corvo. Então, ponta única ou ramificações ao final de cada entidade. Você aprenderá os detalhes específicos sobre linhas de relacionamento na próxima lição. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essas linhas, que elas guardam alguns segredos aqui que a gente até estudou, mas a gente na próxima lição vai tratar e eu vou seguir esse fluxo aqui. Então beleza? Então você tem que analisar que as linhas elas têm pontas únicas ou ramificações aí. Beleza? Isso aí é importante, né? E a gente aborda isso aí na próxima lição. Vamos lá. Então qual a terminologia nós utilizamos nessa lição aqui? Né? Nós
aprendemos um pouco aí sobre softbox, diagramação, entidade de relacionamento, ramificações e ponta única. São coisas novas que nós aprendemos nessa lição, beleza? Então, nessa lição, você deve ter aprendido a construir componentes do ERD que representam entidades e atributos de acordo com as convenções de diagramação. Qual que é o padrão utilizado? E nós vamos utilizar esse padrão, ele é muito importante para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos aí, ok? Um abraço, até a próxima aula. E fiquem com Deus.